Você já percebeu que está rolando um aumento de tensão entre a China e os Estados Unidos? Um aumento de tensão com excesso de acusação, disputa de território. E já para pensar por que está rolando isso? Na verdade, isso tem um fundamento. E o fundamento é porque a gente está tendo uma troca de hegemonia no mundo. A gente está saindo de um mundo unipolar, onde você tinha uma potência mandando em tudo e todo mundo acatava, para um mundo multipolar com múltiplas potências. E isso tem relação também com o crescimento de uma coisa chamada sul global. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Desde o fim da União Soviética, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente passou de um mundo onde tinha duas potências mundiais disputando espaço para um mundo onde só teria uma potência mundial, tanto potência econômica como potência bélica, que era os Estados Unidos. E os Estados Unidos manteve esse poder por algumas décadas. Mas ali no meio do ano de 2015, 2016, a gente começou a ver a ascensão da China como uma potência econômica. Esse crescimento da China ele não foi por acaso, tá? Lá na década de 70, eu até expliquei isso num outro vídeo, que eu posso colocar o link aqui. Lá na década de 70, a China passou por uma série de reformas políticas e econômicas que fez com que ela se tornasse o que é a China agora, essa potência econômica e potência militar também. Com isso, a China ela entrou num crescente e hoje ela é considerada a segunda maior potência econômica. E muitos estudos mostram que até mais ou menos 2026 ela vai ser a maior potência econômica no mundo. Mas ao mesmo tempo que a China cresce, os Estados Unidos não quer perder o seu poder no mundo. E aí o que a gente vê é uma disputa entre essas duas potências para ver quem vai mandar. Na prática, ninguém está disputando a hegemonia única, mas a gente está vendo várias potências surgindo e querendo seu espaçozinho de poder. E isso tem refeito a estrutura de ordem mundial. A gente está entrando numa era de nova ordem mundial. E isso não é uma viagem nem uma teoria da conspiração não, tá, gente? Isso é um fato. Nessa nova ordem mundial, a gente tem algumas potências despontando, inclusive o próprio Brasil despontando nesse processo. O Brasil sem Bolsonaro, claro. Agora é óbvio que nenhum país vai aceitar perder o seu poder, o seu lugar de destaque tranquilamente. E é por isso que a gente tem visto um comportamento dos Estados Unidos cada vez mais tenso com a China. Muita gente tem medo de que a gente possa entrar numa nova guerra mundial por causa disso. Não, a gente não entraria numa nova guerra mundial por causa da China, até porque a própria China, ela não tem essa tradição bélica depois das reformas. Ela tem uma tradição diplomática fortíssima. Para vocês terem uma ideia, a China, com seu corpo diplomático, conseguiu fazer com que a Arábia Saudita e o Irã voltassem a se falar depois de quase 10 anos de total rompimento de relações no encontro em Pequim. Ela foca muito nessa perspectiva diplomática e na perspectiva econômica. Ela vai fazendo parceria com todo mundo no mundo. Então ela tem essa relação econômica e diplomática. Ela não precisa tanto forçar a barra belicamente. Mas o que a gente tem visto aí é os Estados Unidos dando uma forçada. E, obviamente, não usando a China. Ela vai usar o Taiwan, ela vai ter uma fala sobre a guerra na Ucrânia muito mais violenta, porque é uma disputa de espaço geopolítica. Então tem uma série de coisas. E aí, para isso, a gente chama como se a gente estivesse vivendo uma nova Guerra Fria. É esse o termo. É como se a gente estivesse vivendo uma nova Guerra Fria. Só que nessa nova Guerra Fria, os atores principais não são mais União Soviética e Estados Unidos, mas sim a China e os Estados Unidos. E é óbvio que é um pouco gourmetizada, né? A tensão, ela é meio diluída. São trocas de farpas, trocas de falas, mas você não vê um ímpeto belicista ali direto. E aí, no meio de tudo isso, tem uma parada rolando entre os Estados Unidos e a China, que é o que a gente chama de Guerra dos Chips. Guerra dos Chips nada mais é do que a disputa pelo grande mercado de semicondutores. O computador que você usa, o tablet que você usa, o smartphone que você usa, a gente utiliza a tecnologia para tudo e cada vez a gente é mais dependente da tecnologia. Então, quem toma conta do mercado de semicondutores, que nada mais é do que os chips e todos os apetrechos que fazem que a estrutura de tecnologia funcione, acaba tendo poder sobre o mundo. E eles estão disputando. A gente chama isso de guerra dos chips. Então são vários microconflitos. Mas o fato é, a gente está vivendo um momento de transformações de ordem mundial. A gente está vivendo um momento de mudanças de hegemonia mundial. E quando isso acontece, a gente tem várias tensões no mundo. A gente vai ver estados crescerem, estados colapsarem nos próximos 10 anos. A gente vai ver mudanças, né, de atores políticos, econômicos, formas de se levar à guerra, e as próprias organizações internacionais vão se adequar a esse novo mundo. O
fato é que o mundo pós-Segunda Guerra Mundial foi-se. A gente está vivendo um novo momento e a gente está assistindo essa história ao vivo. Se é bom ou não viver um momento histórico, a gente vai descobrir depois de passar o movimento histórico.